O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, marcou presença nesta quarta-feira em Tomar para verificar in loco o processo de recuperação da charola do Convento de Cristo, obra que contou com o patrocínio exclusivo da empresa Simpor. Para além da principal figura do Estado, que surgiu acompanhado pela esposa, registro para as presenças de Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, acompanhada pelos vereadores Rui Serrano, Hugo Cristóvão e Maria Luísa Oliveira, sem esquecer a representação da Assembleia Municipal a cargo do Presidente José Pereira e ainda o Padre Mário Duarte, pároco de Tomar. Antes da visita à charola, Cavaco Silva descerrou uma placa que invoca o restauro daquele espaço emblemático. Na altura dos discursos, o Presidente da República catalogou esta recuperação como um dos trabalhos mais marcantes de reabilitação do património histórico-cultural português das últimas décadas. Mas foi Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, que abriu o período de intervenções, não deixando de recordar que Tomar é palco para um dos monumentos mais emblemáticos e imponentes do mundo ocidental. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim fala João no livro do Apocalipse, convocando a geografia mística da cidade, a Cidade Santa, a Jerusalém Celeste, esse lugar que determina a organização do espaço da arquitetura cristã em torno do cálice, ponto de encontro entre a matéria e o espírito, porta de entrada para o homem no reino dos céus. É de facto nesse lugar que estamos. É numa das mais belas representações e edificações desse lugar que estamos. Lugar de chegada e lugar de partida, a representação da viagem humana e convocação da viagem dos cruzados, na Península e no espaço ocidental, na perspectiva da conquista de Jerusalém, a Jerusalém Celeste, conquista física que, acima de tudo, representa uma ideia. A mesma ideia do caminho de Santiago, a ideia do encontro místico com Deus. E é a própria deusa Atena, expressão do divino na cosmogonia ateniense, que diz a Telêmaco no canto primeiro da Odisseia: Mas não me detenhas, pois desejo seguir o meu caminho. E seja qual for o presente que em teu coração me queres dar, ofereço-lo no meu regresso, para o poder levar para casa. A pergunta é, pois, simples. Se os próprios deuses têm urgência no caminho para o Olimpo ou para Ítaca, como não quererão os homens aspirar à cidade celeste? Como diz o Bhagavad Gita, texto sagrado do hinduísmo, para o espírito errante, por aqui e por ali, e que segue a lei dos sentidos, o ímpeto destes rouba-lhe a sabedoria, tal como o vento procede com o navio por sobre as águas. A morada celeste, aqui representada neste lugar, é o sentido da viagem, pois que a alternativa, como diz o Alcorão, em relação aos não crentes, na essencialidade do caminho para Deus, é que a sua morada será o inferno, pela sua incredulidade. Conclui-se nesta grosseira visitação de alguns textos sagrados das diferentes religiões, nesta Semana Santa de 2014, que é necessária a determinação no caminho, a proteção contra a errância. A construção do espaço sagrado visa precisamente a orientação para o caminho. Na visão cristã, o caminho que leva ao cimo da colina é evado das dificuldades da via sacra e culminando na glória da visão da cidade celeste. Perdoem-me esta incursão na sacralidade, mas seria menorizar este magnífico espaço se não convocasse sobre ele esta dimensão do seu sentido. Celebramos esta semana o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, cujo tema deste ano é Memória dos Lugares. Nessa memória, elemento indispensável a convocar é aquilo que Michel Butor chama o espírito do lugar, que aqui quis relembrar. Hoje participamos na apresentação do restauro da charola do Convento de Cristo,
considerada como um dos mais emblemáticos monumentos associados à arquitetura templária, com a sua raríssima estrutura cilíndrica, provavelmente a mais imponente de todo o mundo ocidental, inspirada nos modelos orientais da Basílica do Santo Sepulcro e da Mesquita de Omar, e não muito posterior às suas fontes de inspiração e no esteio da tradição bizantina. Foi a excepcional importância desta joia da arquitetura e do patrimonial integrado que determinou um longo processo de estudo, levantamentos e restauro, cujo início remonta aos anos 80 do século XX, prolongando-se pelos anos 90, com o apoio do Instituto de Conservação e Restauro José de Figueiredo e dos técnicos da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra. Mas é no início do século XXI, através da assinatura de um protocolo de colaboração do Estado com a Simpor, em 2007, que se desenvolveu uma atuação planeada e concertada de conservação e restauro de toda a charola. A Simpor, tornando-se um mecenas exclusivo das diferentes campanhas realizadas em 2007 e 2013, viabilizou financeiramente o restauro integral da charola, o que queremos vincar nesta cerimónia, demonstrando não só a responsabilidade social deste grande grupo empresarial, mas também como pode ser fecunda a relação entre os agentes económicos e a cultura. A parceria estabelecida foi exemplar e convergiu de forma prioritária para o objetivo do restauro, a salvaguarda e acesso à fruição deste bem cultural e religioso de primeira grandeza. No caso concreto de Tomar, esta intervenção só se concretizou com a amplitude, profundidade e qualidade que hoje podemos todos partilhar, graças ao suporte mecenático da Simpor, o que também libertou meios do Estado para acorrer a outras necessidades de reabilitação patrimonial e outros pontos do país. Não podemos igualmente deixar de realçar a exemplaridade da metodologia de intervenção adotada, alicerçado num trabalho de base e acompanhamento realizado pelo Corpo Técnico da Direção-Geral do Património Cultural ao longo dos anos e materializada com enorme qualidade nesta fase pela empresa Nova Conservação, bem como os numerosos estudos técnico-científicos em diferentes áreas, desenvolvidos por muitos especialistas no decurso deste longo e minucioso processo, que fundamentaram decisões técnicas tomadas e que irão, a breve prazo e muito oportunamente, ver-se traduzidas numa publicação e num encontro científico. A intervenção realizada na charola por um alargado conjunto de especialistas, utilizando as mais avançadas técnicas e critérios nos termos das práticas contemporâneas, no respeito pela ética da intervenção em restauro, veio revelar a magnificência de um espaço cujas obras de arte se encontravam, em boa parte, camufladas por intervenções posteriores à sua concepção inicial, tendo-se assim ganho uma nova leitura de todo o espaço arquitetónico, recorrendo sistematicamente ao preenchimento de lacunas e à reintegração pictórica. É, enfim, neste espaço, libertado de andaimes, do pó do tempo e de intervenções espúrias, que agora é devolvido à fruição pública. Não poderia ter sido escolhido um melhor lugar de memória do que este para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, cujo programa de atividades, associando 345 entidades em todo o país e mais de 640 eventos, decorre este ano entre 12 e 20 de abril. Espaços de memória, como este onde nos encontramos, colocam a nossa posição pessoal e social no contexto longo em que se desenvolve a história das nações. Portugal pode olhar-se a si próprio e dar-se a olhar aos outros neste contexto longo, com orgulho de uma identidade sólida e rica, que vai para lá das dificuldades do presente e que contribui para a confiança e esperança no futuro. A cultura tem, como referencial de identidade e coesão, um tempo para lá do tempo cotidiano, sendo também um referencial crítico para o cotidiano. Por isso, as políticas públicas de cultura devem sempre procurar encontrar referenciais para lá do imediatismo, pois elas promovem dinâmicas políticas sociais e económicas para lá do presente. Não podemos, entretanto, ficar condicionados ou limitados a visões conservacionistas. Assim, não é a visão atual da salvaguarda do património cultural. Assim também não deve ser, assim também no dever de cada geração de acrescentar, gerar contributos contemporâneos que correspondam à vitalidade e às visões e propostas culturais do presente. Propostas essas que integrarão como contributo do presente o património futuro. Sem essa vitalidade sucessiva, não teríamos os diferentes sedimentos que a história em geral e a história da arte em particular nos aportam. Por isso, não podemos deixar de, ao lado da proteção do património cultural, trabalharmos no incentivo à produção cultural contemporânea. Justamente colocado na parte alta da cidade de Tomar, o Convento de Cristo constitui um dos maiores conjuntos monumentais portugueses. Feito edificar pela Ordem dos Templários, no tempo da fundação da nacionalidade, recebeu o patrocínio do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Foi o coração da Ordem de Cristo,
desde o reinado do rei Dom Dinis, assumindo até à extinção das ordens religiosas em 1834 um papel de relevo na história do país, nas descobertas marítimas, na cultura, nas artes, na arquitetura. Inscrito há 30 anos na lista do Património Mundial da Unesco, o Convento de Cristo é um dispositivo cultural e turístico de primeira importância para a cidade de Tomar, para a região centro e para o país, contribuindo para a projeção de Portugal no mundo, em articulação com a rede de mosteiros portugueses, Património Mundial, como Alcobaça, Batalha e Jerónimos. Este património representa e demonstra a essencialidade da presença da cultura no modelo de desenvolvimento económico e social do território. O Estado tem a responsabilidade da salvaguarda do património cultural. Temos consciência disso e este Governo tem desenvolvido uma ampla campanha de reabilitação do património cultural português, com investimentos superiores a 20 milhões de euros em 2013, com investimentos já comprometidos em 2014 de mais de 14 milhões de euros e que continuará a concretizar até ao fim do seu mandato. Desde o Convento de Santa Clara em Vila do Conde até à Fortaleza de Sagres, desde a Sé da Guarda à Casa de Assistidos Sousa Mendes em Cabanas do Viriato, do Convento de São Bento de Castries em Évora ao Mosteiro de Semide em Miranda do Corvo, do Mosaico Romano de Alté do Chão ao Castelo de Pombal, só para vos dar o exemplo de algumas das dezenas de intervenções concluídas em 2014, em curso ou já aprovadas para obras. Senhor Presidente da República, Excelência, a sua presença aqui hoje é para nós todos uma imensa honra. Vossa Excelência é o Supremo Magistrado da Nação e, como tal, representa institucionalmente todos os portugueses. Temos bem a consciência de que, ao estar aqui hoje, está a reconhecer a importância deste magnífico conjunto patrimonial e valorizar a parceria que permitiu concretizar esta reabilitação. Está a valorizar a celebração em Portugal do Dia Internacional de Monumentos e Sítios e a sua programação. Bem-haja pela sua presença e ação, também no domínio da cultura. Neste momento de celebração dos 40 anos do 25 de Abril, celebração na qual também se integra este processo de alargamento da fruição pública do património cultural que este Governo tem vindo a promover, resta-me reiterar agradecimentos. Agradecer a todos quantos tornaram possível devolver o esplendor a esta obra única da arte portuguesa. À Simpor, às empresas envolvidas no trabalho de restauro, às universidades que contribuíram decisivamente para a qualidade da intervenção, aos muitos colaboradores da Direção-Geral do Património Cultural que, direto ou indiretamente, hoje e durante todo o período anterior, contribuíram para este resultado final que a todos nos orgulha. Muito obrigado. Tem a palavra o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Simpor, Dr. Daniel Proença de Carvalho. Queria dizer aqui que a Simpor e o seu acionista de referência, o Grupo Camargo Correia, se sentem orgulhosos pelo trabalho que poderão proporcionar ao patrocinar este restauro da charola do Convento de Cristo. Todos sabemos que a preservação do património histórico de uma nação como Portugal, tão antiga, de tantos séculos, é uma responsabilidade muito exigente, mas deve ser uma responsabilidade de todos nós, do Estado, das autarquias, das empresas, dos cidadãos. E, portanto, a Simpor, neste caso, correspondeu a essa responsabilidade. As empresas não são apenas locais para produzir bens e serviços em benefício dos seus acionistas, dos seus stakeholders, são também locais, são também núcleos que têm uma responsabilidade de procurar beneficiar e criar serviços e vantagens para a comunidade onde se inserem. A Simpor e o grupo de referência que é hoje o seu acionista maioritário têm no seu ADN esse sentido de responsabilidade, que agora se diz responsabilidade social. Essa ideia de que, de facto, devem também, pela sua presença nos locais onde funcionam, prestar um serviço à comunidade. E este é um exemplo desse serviço que prestaram. A Simpor, este é um local emblemático do que foi a presença de Portugal nesse mundo da lusofonia. E a Simpor é hoje uma empresa que tem uma fortíssima presença nesse mundo lusófono. Em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique, em Angola. E, portanto, o apelo que eu aqui faço é de que este exemplo que a Simpor deu, patrocinando este restauro e dando
um significativo valor para que isso fosse possível, seja, e aproveito aqui a presença dos órgãos de comunicação social, para dizer que este exemplo seja frutificado por outras empresas, por outros cidadãos que tenham a possibilidade de contribuir para a preservação deste nosso património de que nós portugueses sentimos tanto orgulho. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva. O restauro da charola do Convento de Cristo é uma das obras mais marcantes da reabilitação do património histórico-cultural português das últimas décadas. E por isso foi com imenso gosto que aceitei o convite para me associar a este momento tão especial. O Convento de Cristo, património da humanidade, assume uma particular importância histórica e artística pela sua ligação, primeiro, com a reconquista do território nacional, depois com a epopeia da expansão marítima. Foi também sede da Ordem dos Templários em Portugal e, mais tarde, sede da Ordem Militar de Cristo. Testemunho magnífico da evolução da arquitetura monástico-religiosa, é simultaneamente um dos melhores exemplos da arquitetura templária do mundo. Ao longo dos meus mandatos, tenho prestado atenção particular à valorização do nosso património material e imaterial. A preservação do património cultural, enquanto marca de civilização e de reconhecimento da memória histórica, é o principal fator de identidade de um povo, mas constitui igualmente um ativo de grande peso na resposta aos desafios do presente e aos desafios do futuro. Importa sensibilizar as instituições, as autarquias, as empresas, os cidadãos, para que não se perca o imenso e valioso património monumental que nos foi legado. A sua conservação a todos interpela e deve ser obra de todos. Portugal tem, além do mais, património classificado pela Unesco, que representa um enorme potencial de atração turística, que não podemos deixar de preservar e valorizar. O Convento de Cristo desempenha, nesta perspectiva, um papel insubstituível para a cidade de Tomar e para toda a região centro de Portugal. Muito justamente a charola do Convento de Cristo, com a singular riqueza iconográfica que carrega, é considerada uma das joias arquitetónicas e artísticas do nosso país. Felicito a Simpor por ter assumido como seu o mecenato para a recuperação da charola. No quadro da dimensão social e cultural da empresa, soube identificar um objetivo preciso, cumprir um calendário definido e assegurar o processo complexo e delicado de restauro e preservação desta obra-prima. Trata-se de um exemplo que merece ser divulgado. Convido, como aliás foi feito há pouco o Presidente do Conselho de Administração, outras empresas a fazerem como a Simpor e a tomarem a seu cargo algum dos muitos monumentos que, por todo o nosso país, continuam à espera de obras de conservação. Infelizmente, não faltam oportunidades de atuação para quem queira ajudar na preservação do nosso património e, desse modo, cumprir uma das suas responsabilidades para com a sociedade. Deixo, por isso, além de uma viva palavra de felicitações à Simpor, uma palavra de incentivo para que o mecenato empresarial venha, cada vez mais, a contribuir para o enriquecimento cultural e económico do nosso país. Muito obrigado.